Plano de saúde, cheque calção, atendimento de emergência. O que fazer para socorrer uma pessoa na hora em que ela precisa e vai a um hospital da rede particular? A morte de secretário do Ministério do Planejamento por falta de atendimento acende um alerta na Agência Nacional de Saúde. A morte do secretário de Recursos Humanos do Ministério do Planejamento, do Vanier Paiva, aconteceu depois de ele passar por esse hospital aqui, o Santa Lúcia, e esse, o Santa Luzia. A parada cardíaca que matou o secretário foi logo após dar entrada neste terceiro hospital, o Planalto. A Polícia Civil do Distrito Federal faz investigações que levantam uma série de hipóteses, entre elas a de irregularidades contra o consumidor. O primeiro inquérito foi instaurado na Delegacia do Consumidor para verificar se a exigência desse cheque calção é legal ou não. Tá? É um aspecto do Código de Defesa do Consumidor. E nós também instauramos um outro inquérito para apurar a causa da morte do secretário do Vanier. Porque nós entendemos que a exigência desse cheque calção numa pessoa que está numa situação grave não pode acontecer nos hospitais, mesmo da rede privada. O que eles deveriam é ter prestado esse atendimento. A Delegacia do Consumidor investiga a exigência de cheque calção para que o secretário fosse atendido nos 2 primeiros hospitais. Nós temos hoje a rede privada de saúde, é um comércio, em que eles colocam a parte financeira acima do dever social, que é de prestar atendimento. Só que quando eles prestam atendimento, mesmo a pessoa não tendo condições financeiras, eles recebem do SUS. O SUS paga esses atendimentos. Então, isso é que nos deixa mais preocupados ainda. Só que o SUS paga apenas 1/3 da tabela do que eles cobram. Então, eles não têm interesse de fazer essa cobrança via SUS. Por isso que eles ficam selecionando as pessoas que têm condições financeiras ou não para ser atendidas, que é um verdadeiro absurdo e isso é um verdadeiro crime. O caso chegou no Palácio do Planalto. A presidente Dilma Rousseff também tinha acionado a ANS, a Agência Nacional de Saúde Suplementar, a investigar o caso. A apuração foi sobre a conduta do GEAP, que era o plano de saúde do secretário. A conclusão foi que não é possível falar que houve negativa na cobertura, já que os hospitais não eram credenciados pelo plano. O PROCON do Distrito Federal também abriu procedimento administrativo para investigar o caso. Instauramos um processo administrativo para apurar responsabilidades. Dessa forma, os 2 hospitais, o Santa Lúcia e o Santa Luzia, estão notificados e terão prazo de 5 dias para se manifestar acerca do ocorrido. Na investigação policial, se confirmada a culpa, os dirigentes dos hospitais podem ser indiciados por homicídio culposo. Já na esfera administrativa, que cabe ao PROCON, eles podem ser multados. Ficando evidenciado, caracterizado a culpa, o PROCON pode aplicar uma sanção administrativa, que é uma multa e que ela varia de R$ 414 a R$ 6.200.000. E para falar sobre este assunto, nós recebemos o advogado especialista em planos de saúde, Luiz Fernando Moreira. Boa tarde, bem-vindo ao Jornal da Justiça. Nesse caso mostrado na reportagem, quais os direitos que podem ter sido violados? Na verdade, Letícia, a cobrança do cheque calção, apesar de não ter vedação legal, ela é considerada prática abusiva pelo Código de Defesa do Consumidor, que no artigo 39, no seu inciso 5, estabelece uma desvantagem excessiva para esse mesmo consumidor. Portanto, em situação de urgência e emergência, não caberia ao hospital ficar exigindo a questão do cheque calção. Até mesmo porque o hospital tem outros meios de cobrar essa dívida posteriormente do paciente ou da sua própria família. E o paciente ou a família que estiver numa situação dessas, numa situação de emergência, o que deve ser feito? Olha, numa situação dessa, que a gente configura como estado de perigo, ou seja, da preservação da vida, de órgãos ou funções, cabe à família, se for exigido esse cheque calção, dar esse cheque calção, e após a entrada, o atendimento que foi feito ao seu familiar, se dirigir a uma delegacia de polícia e fazer a ocorrência, ou ao Ministério Público, na procura da promotoria que trata de assuntos de saúde, e fazer a denúncia, a representação contra esse hospital. Com relação ao plano de saúde, se a situação é uma situação de emergência e o hospital não aceita aquele plano, o que deve ser feito nesse caso? Na situação de urgência e emergência, o hospital ele é obrigado a atender sob pena de crime de omissão de socorro. Independentemente de o hospital ser da rede credenciada do plano de saúde ou não, cabe ao hospital fazer o primeiro atendimento e depois verificar se aquela pessoa tem plano de saúde, se não tem, fazer a cobrança através do contrato de prestação de serviço que é assinado na entrada da pessoa no hospital, ou então transferir esse paciente, se ele tiver plano de saúde, para outro hospital.
No caso do secretário que a gente viu aí na reportagem, as responsabilidades estão sendo investigadas, né? De quem pode ser a responsabilidade nesse caso? Do hospital, do plano? Na verdade, já está afastada a responsabilidade do plano, porque independentemente dele ter ou não ter o plano de saúde coberto pela GEAP, ser credenciado, hospital ser credenciado pela GEAP, ele poderia e deveria ter sido atendido em caráter de emergência, porque era um risco de vida que ele estava correndo. Então, na verdade, o que me parece é que aquela exigência descabida do hospital com cheque calção é que levou o paciente a ficar buscando outros hospitais e atrasando, inclusive, o atendimento que deveria ter sido dado, o atendimento pronto-socorro que deveria ter sido dado. Ok, nós temos algumas dúvidas sobre esse assunto gravadas nas ruas. Vamos ouvir a primeira pergunta. Meu nome é Marleide, eu sou teleoperadora. A minha pergunta é a seguinte: se eu não estiver com mensalidade em dia, o plano de saúde pode negar atendimento? Nesse caso, então, uma mensalidade atrasada, o plano de saúde pode negar? Existem duas situações que nós temos que avaliar. Se ela é participante de um plano individual ou familiar, ou se ela é participante de um plano coletivo, chamado por adesão ou empresarial. Se ela for participante de um plano individual familiar, o plano só pode negar o atendimento depois que ela tenha sido notificada, comprovadamente notificada. Porque a lei de planos de saúde estabelece no seu artigo 13 que o beneficiário ou o paciente tem que ser comprovadamente notificado quanto à situação de inadimplência, tá? Para que depois ele seja até excluído do plano por falta de pagamento. No caso de planos coletivos, vai depender do contrato ou do regulamento do plano que foi estabelecido entre as partes contratantes. Agora, no caso, a carteirinha do convênio, né? Se você chega no hospital, numa clínica e a carteirinha está vencida, o hospital, a clínica pode se negar a atender esse paciente? Não, porque hoje em dia a maior parte dos operadores dispõe de centrais de atendimento por telefone, né? Então, o hospital vai manter o contato com a operadora e vai verificar a situação daquela pessoa, se está inadimplente, se foi excluída, se apenas é um problema de troca de carteira, e aí pode, através de uma autorização dada por telefone, fazer o atendimento desse paciente. E com relação àquele período de carência, se tratar também de uma emergência e ainda estiver nesse período? Tratando-se de situação de emergência e urgência, o atendimento tem que ser dado, independentemente de estar em regime de carência ou não. É dado o atendimento e, posteriormente, a responsabilidade vai ser discutida quanto ao pagamento. Se vai ser do paciente, ou seja, do titular do plano, ou vai ser da operadora. Portanto, não há que se discutir essa situação. Quer dizer, houve conduta irregular no momento em que, naquele caso do Vanier, foi rejeitada a presença dele, o atendimento que ele estava buscando junto ao hospital. Ok, bom, vamos ouvir mais uma pergunta gravada nas ruas. Sou Romulo, sou servidor público. Minha pergunta é: o plano de saúde pode se negar a fazer exames e consultas? Nesse caso, então, é possível? Aí tem que verificar a questão da cobertura que está definida no plano de saúde. Todas as operadoras hoje que possuem planos novos, que estão sendo comercializados, elas têm que obedecer um chamado rol de procedimentos e eventos em saúde ou rol de procedimentos odontológicos, vai depender da cobertura que foi ajustada com a operadora. Se for um exame que não esteja dentro daquele rol, aí ela pode negar. Caso contrário, a negativa é abusiva. Esse caso pode ser levado à Agência Nacional de Saúde Suplementar, através de uma reclamação via 0800 ou pessoalmente nos núcleos de fiscalização da agência, que estão espalhados pelas principais capitais do país, e aí o consumidor vai fazer essa reclamação contra a operadora. Agora, em janeiro, entraram em vigor as novas regras dos planos de saúde. O que mudou? Na verdade, o que entrou foi uma atualização desse mesmo rol que eu estava me referindo anteriormente. O rol de procedimentos e eventos de saúde teve, na verdade, uma atualização de procedimentos. Procedimentos como, por exemplo, aquela cirurgia bariátrica que tem obesidade mórbida para redução de peso, antigamente era feita através de técnica aberta. Através desse novo rol, os procedimentos estão sendo feitos através de videolaparoscopia, ou seja, oferece ao paciente uma segurança maior, menos possibilidade de infecção e uma recuperação muito melhor do que ocorria antes. Então, na verdade, houve um avanço, né, da qualidade dos atendimentos. É isso que o novo rol estabelece. E com essa atualização, a mensalidade, o valor da mensalidade também muda? Isso vai ser sentido em 2013, porque todo novo procedimento, toda nova atualização no rol implica em aumento de custo. Então, certamente vai haver um reajuste um pouco maior, mas só a partir de 2013. É isso que a agência vem anunciando. Ela vai fazer uma avaliação em 2012 e em 2013 vai autorizar um determinado teto, porque aí se trabalha com teto para plano individual familiar e monitoramento para planos coletivos, ou seja, a agência não interfere nos planos coletivos, mas monitora os reajustes que são concedidos.
e o rol é atualizado a cada 2 anos. Então, é a maneira que a agência encontrou para fazer uma atualização desses procedimentos. Ok, vamos ouvir mais uma dúvida sobre esse assunto. Meu nome é Alex Garcia, sou analista de sistemas. Os planos de saúde costumam cobrar mais caro para pessoas mais velhas. Isso é certo? Na verdade, quanto mais a gente vai avançando na idade, mais vai tendo necessidade de cuidado e, portanto, mais custos vai agregando ao plano de saúde, vai trazendo mais despesas para a sua permanência no plano de saúde. As regras que são observadas hoje e definidas pela Agência Nacional de Saúde estabelecem faixas etárias, que variam de 0 a 18 anos até 59 anos em diante, né? Essa é a diferença entre a primeira faixa e a última faixa etária, ou seja, quem tem de 0 a 18 ou quem tem 59, não pode ultrapassar 6 vezes o valor, quer dizer, a última faixa etária não pode ultrapassar o valor de 6 vezes da primeira faixa. Isso foi uma forma encontrada pela agência para evitar que pessoas, como tinha casos antigamente de planos de saúde, que com o avançar da idade a pessoa ia tendo reajustes cada vez maiores e ficava inviável a pessoa permanecer no plano de saúde. Agora, hoje não existe isso, apesar de ainda ser bastante caro para a nossa realidade, para a realidade brasileira. Mas certamente, com o avançar da idade, quem tem mais necessidade do plano de saúde vai ter que pagar mais caro. Para quem tem alguma doença, algum problema de saúde, pode ser impedido de ter um plano de saúde ou pagar mais caro também? Não, ninguém pode ser impedido de ingressar no plano de saúde. O que os planos de saúde podem adotar é a chamada declaração de saúde, que é preenchida pelo beneficiário no momento em que está se inscrevendo no plano, e a partir da declaração da existência de alguma doença ou lesão pré-existente, pode ser fixada a chamada cobertura parcial temporária de até 24 meses para determinados procedimentos. No caso da pessoa ter algum procedimento ali que ela declarou que tem alguma doença crônica ou alguma doença pré-existente, ou fixação de um agravo, que seria um aumento no valor da prestação mensal. Ok, muito obrigada pela participação e uma boa tarde. Obrigado.